E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Queridos, eu me chamo Diene Marques, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com vocês reunidos. Para aqueles meus alunos que já estão comigo, eu fico feliz. E para aqueles que estão entrando agora, eu fico mais feliz ainda de poder fazer parte da vida escolar de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, se sintam abraçados por mim e vamos lá dar continuidade. Nosso momento de reflexão. Queridos, eu trouxe um versículo para a gente na nossa aula de hoje, que está lá em João 16, versículo 33, que diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, esse versículo é Jesus falando para a gente que passaríamos por dificuldades em nossa vida, passaríamos por problemas, só que ele veio, nesse versículo, nos dando um conforto. Qual é? Que ele venceu o mundo, né? Então ele foi ser humano como nós, ele passou por dificuldades, ele passou por tristezas, ele passou por aflições, ele sabia que não seria fácil, mas ele nos deixou um refrigério, né? Ele nos deixou uma certeza de que nós também venceríamos o mundo assim como ele venceu. Então, meus amores, essa tempestade, ela vai passar e nós vamos estar mais uma vez reunidos. A gente só não pode perder a nossa esperança e a nossa fé de que tudo vai ficar bem. Então, fixem isso no coração de vocês. As coisas vão ficar bem. Então, qual a importância de se estudar ciências? Você já se perguntou da importância de se estudar essa disciplina? Se tivermos a curiosidade de pesquisar a definição da palavra ciência nos livros ou na internet, vamos achar a seguinte definição: conhecimento. Então, ciência é conhecimento, é pesquisa, né? É estudo. Outra definição também que com certeza você irá encontrar da disciplina de ciências, da palavra ciência, é que o homem ele busca estudar, né? Ele busca aumentar o conhecimento dele, principalmente na questão de se conhecer como funciona o universo e como ele foi fundado. E aí você pode se indagar, que legal, mas e eu com isso? Bom, o que a gente estuda na escola como ciências, na verdade, engloba somente uma parte desse conjunto de conhecimentos. Geralmente, essa matéria é composta por conteúdos das disciplinas de Física e Química, que fazem parte do campo das ciências físicas e da biologia. Mas, na realidade, ciências estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, o computador ou celular que você está usando agora só chegou às suas mãos graças às pessoas que tinham conhecimento na área de engenharia eletrônica, ciência da computação e até mesmo química. Para ler e compreender tudo isso que nós estamos falando agora, você também precisou estudar língua portuguesa, que é uma disciplina que faz parte do campo das ciências humanas. E aí você pode dizer, tá, mas você ainda não me respondeu a pergunta, professora. Por que é importante estudar ciência? Vamos lá. Resumidamente, a gente pode dizer que ciências é importante porque isso nos ajuda a compreender o mundo e como fazemos parte dele. O conhecimento científico estimula a nossa curiosidade. E ter curiosidade foi fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento tecnológico que existe atualmente. Se o homem não se perguntasse, por exemplo, de onde vêm as estrelas que nós vemos à noite, certamente hoje não teria a facilidade de se encontrar endereços usando o GPS. Sem conhecimento de astronomia, como poderíamos lançar satélites no espaço? Ciência também tem a ver com a qualidade de vida. Vamos pegar o exemplo do que nós estamos vivendo hoje.
Nós estamos dependendo da ciência, ou seja, de estudos que pesquisadores fazem para se produzir uma vacina, para que a gente possa salvar muitas vidas. Então, a ciência, ela além de nos ajudar a prolongar a vida, ela também nos traz diversos benefícios. É por isso que a ciência, ela é importantíssima para a nossa vida. E aí você me pergunta, professora, não tenho vontade de virar cientista. Tenho que estudar física, química e biologia mesmo assim? Bom, realmente nós não somos obrigados a virar cientista, mas conhecer e entender alguns objetos de estudo dessa disciplina também ajuda a desenvolver o nosso raciocínio lógico e a nossa capacidade crítica. Jornais, sites, programas de TV e conteúdos das nossas redes sociais nos mostram todos os dias uma enxurrada de informações que nem sempre são verdades. Se não tivermos um conhecimento básico do mundo, como vamos conseguir filtrar o que é útil ou não para a nossa vida, não é verdade? Além disso, esses veículos de comunicação apresentam uma série de descobertas científicas que são feitas não só em outros países, mas também nas universidades brasileiras. Então, compreender a importância dessas pesquisas desperta o interesse em cobrar de nossos governantes que haja sempre investimento nessas áreas de estudo. Afinal, a ciência ela não é algo que fica só dentro de laboratórios ou só dentro de universidades, mas ela também ajuda indústrias e empresas a desenvolver e criar empregos, estimulando assim a economia do nosso país. Então, meus amores, hashtag partiu estudar ciências. Mas antes da gente começar a estudar ciências, vamos ver algumas dicas de como se estudar online, certo? Bom, primeiramente você tem que preparar o ambiente de estudo, né? Um ponto principal disso é você escolher um lugar silencioso, né? Um lugar que não tenha nenhum tipo de barulho. Outra coisa, procurar um ambiente que tenha luminosidade, né? Se não tiver uma janela, mas procurar um lugar que tenha uma boa iluminação. Outra coisa também importante para você estudar, separe o seu material por disciplina, né? Pegue o seu caderno, aquele caderno de 12 matérias e separe as suas disciplinas, né? Bem bonitinho para que fique algo organizado. Outro ponto também, a sua mesa ela tem que estar limpa, né? Não deixe alimentos, deixe apenas o essencial, que é o seu material didático, o seu caderno, o seu livro, a sua caneta, seu lápis e a sua borracha. Leve para sua mesa apenas o essencial. Outro ponto também, se você não estiver usando o seu celular, porque eu não sei se vocês estão utilizando celular ou notebook, mas se você estiver usando notebook, deixe o seu telefone celular no silencioso, né? Para que não venha te atrapalhar, para que não venha te ocasionar nenhum tipo de distração. Procure sentar sempre em cadeiras com braço, né? Com cadeiras que tenham braço para que você fique com uma boa postura. E sente-se sempre com as costas, né? Bem alinhadas na cadeira. E procure usar, se você não tiver um local silencioso na sua casa, procure sempre usar um auricular, né? Para que abafe o barulho externo e você consiga se concentrar melhor. Aqui eu tenho 7 dicas importantíssimas para que você leve isso para sua rotina diária de estudos online. A primeira dela, organize o seu local de estudo, né? Então procure organizar qual o melhor ambiente da sua casa para você estudar, aquele ambiente mais luminoso, aquele ambiente mais silencioso. E aí organize esse local, como a professora acabou de explicar para você. Procure estudar sempre sozinho.
Eu sei que muitas das vezes em casa nós temos a interferência, né, de irmãos pequenos, de sobrinhos, né, de primos, mas procure sempre ir para um local em que você possa ficar sozinho para se concentrar melhor. Faça um cronograma. Esse cronograma você já tem, né? Então você já sabe o seu tempo de aula. Então procure sempre seguir aquele cronograma, né? Se você tem aula no primeiro tempo e começa às 7 horas da manhã, acorde pelo menos uns 30 minutos antes, né? Para você tomar seu café reforçado, para que você possa se concentrar e estudar. Outra coisa também importante, revise sempre a matéria. O professor explicou o conteúdo, mas sempre procure um tempinho do seu dia para revisar tudo aquilo que você estudou no dia. Outro ponto também, dica 5, escreva à mão. Queridos, é muito importante a gente escrever, porque quando você escreve, você está fixando o conteúdo. Então escreva, porque isso vai lhe ajudar a fixar o conteúdo. Outro ponto também, afaste as interferências. Se você está usando notebook para assistir as videoaulas, procure então desligar o seu telefone, não deixe que nada venha lhe distrair, porque nós sabemos que hoje nós temos muitas distrações, não é verdade? Então, procure afastar essas distrações para que você consiga absorver o conteúdo da sua aula. Outro ponto e último, leia, releia e pratique, né? Leia o seu conteúdo, o seu livro didático, assista a sua videoaula com atenção. Então, meus amores, hoje a gente vai revisar um conteúdo que nós já estudamos ano passado, né? Nós vamos estar revisando para que esse conteúdo fixe melhor em nossas mentes. Hoje a gente vai revisar um assunto que nós já estudamos antes, né? Que é os 5 grandes reinos. Bom, antigamente a ciência classificava os seres vivos em 2 grandes grupos, né? Então, todo ser vivo que existia no planeta Terra, ou ele pertencia ao reino animal, ou ele era do reino vegetal. Então, os primeiros pesquisadores, eles classificavam os seres vivos assim, né? Inclusive, um dos primeiros pesquisadores a trabalhar com taxonomia foi Linneu, né? Linneu foi um grande pesquisador da taxonomia que estudou os seres vivos e a sua classificação. Então, antigamente, os seres vivos eles eram divididos nesses 2 grandes grupos, reino animal e reino vegetal. Só que esses pesquisadores eles foram estudando e aí eles viram que não era bem assim, né? A ciência ela foi avançando, houve a descoberta do microscópio e acabou que os pesquisadores descobriram que existiam outros tipos de seres vivos, não somente animal e vegetal. E aí, com esse avanço da ciência e com esse descobrimento do microscópio, os pesquisadores viram que existiam seres vivos que a gente não consegue ver a olho nu. E aí, em um determinado tempo, houve um pesquisador chamado de Robert Whittaker, que foi o pesquisador que viu a necessidade de se dividir os seres vivos em 5 grandes reinos, ou seja, 5 grupos de seres vivos. E aí, a partir de agora, nós vamos revisar um pouquinho esses 5 grandes grupos de seres vivos. Então, meus amores, para aquelas pessoinhas que não lembram mais os 5 grandes reinos, né? São esses 5 reinos que você está vendo na sua tela: Reino Monera, Reino Protista, Reino Plantae, Reino Fungi e Reino Animal. Esses são os 5 grandes reinos, né? Sendo que nós temos que atentar para um detalhe. O reino protista, o reino plantae, o reino fungi e o reino animalia são grupos que os seus representantes são seres vivos que possuem células eucariontes, ou seja, células que possuem uma membrana nuclear, né? Uma membrana que organiza o material genético dentro desse núcleo,
né? Então, esses 4 reinos aqui que você vê, reino protista, reino plantar, reino fungi, reino animalia, são reinos em que os seres vivos possuem células eucariontes. Já o reino monera é o único reino em que os representantes possuem células procariontes, ou seja, seres vivos em que eles não possuem uma membrana nuclear, ou seja, o material genético não é organizado dentro de um núcleo, ou seja, o material genético fica espalhado no citoplasma da célula desses seres vivos. Vamos ver então agora as características gerais desses 5 reinos, começando pelo primeiro reino, que é o reino monera. O reino monera, ele é formado por organismos procariontes, como eu já falei para vocês há pouco, né? Que são aqueles seres vivos que têm o material genético dele espalhado no citoplasma da sua célula. São seres vivos também, os seres que compõem o reino monera, seres vivos que só possuem uma única célula, cujo material hereditário não fica no interior do seu núcleo, né? Fica ali espalhado, né? Disperso no citoplasma. Eles são unicelulares, então eles podem viver sozinhos, ou seja, você pode encontrar uma bactéria, né? Vivendo ali sozinha, ou ela pode viver em colônia. O que é uma colônia, professora? É agrupamento anatômico, né? Ou seja, agrupamento de várias bactérias juntas. Então, os representantes do reino monera, eles podem viver individualmente, sozinhos, ou podem viver em colônias. Os representantes do reino monera também são autotróficos ou heterotróficos. O que a senhora quer dizer, professora, quando a senhora fala em ser vivo autotrófico e heterotrófico? Autotrófico é quando aquele ser vivo ele consegue produzir o seu próprio alimento, né? Ele tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Já aquele ser vivo heterotrófico é aquele ser vivo que ele não consegue produzir o seu próprio alimento, né? Ele tem que se alimentar de outro ser vivo. Então, as bactérias, elas são assim, elas podem ser do tipo autotróficas ou heterotróficas. Exemplo de representantes do reino monera, as bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias também são bactérias, só que as cianobactérias, elas são bactérias autotróficas, ou também chamadas de autótrofas, né? Por quê? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Já as outras bactérias, elas são heterotróficas, por quê? Porque elas não conseguem produzir o seu próprio alimento. E aqui nós temos alguns representantes do reino monera. Como a gente vê aqui nessas imagens, aqui nós temos a representação de algumas bactérias, né? Como você vê nas imagens, as bactérias elas são microscópicas, ou seja, a gente não consegue visualizá-las a olho nu. Outro fator também que a gente observa pelas imagens é que elas têm formatos diferentes. E por elas possuírem esses formatos diferentes, elas possuem um outro tipo de classificação, que isso é um outro assunto que já vimos também, né? E aqui a gente já tem imagens, né? Só que são imagens já de cianobactérias, que é aquele tipo de bactéria que consegue produzir o seu próprio alimento, como a professora já falou, né? São bactérias autotróficas ou autótrofas, ou seja, que são bactérias que fazem fotossíntese, ou seja, elas são fotossintetizantes, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre o reino protista. O reino protista é o segundo reino que nós estamos vendo, né? O reino protista, ele é formado por organismos eucariontes, ou seja, organismos que possuem células eucariontes, ou seja, que são células que o núcleo é organizado dentro, né, de uma membrana nuclear chamada de carioteca, né? Ou seja, elas apresentam essa membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. São unicelulares os protistas, né? Ou pluricelulares, ou seja, você vai encontrar protistas que possuem uma única célula ou protistas que possuem muitas células. Os protistas também,
eles são autótrofos, ou seja, eles podem produzir o seu próprio alimento, né? Ou eles também podem ser heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, eles não possuem não conseguem produzir o seu próprio alimento. Professora, mas como que eu vou conseguir diferenciar? Como que eu vou saber que eu tenho um protista autotrófico e um protista heterotrófico? É muito simples. Os protistas autotróficos são as algas. Já os protistas heterotróficos são os protozoários em si, né? Um representante muito conhecido desses protozoários é a ameba. E aqui a gente tem a imagem, né, de alguns representantes do reino protista. Nós temos aqui a imagem de um protozoário, que é um protista, e aqui nesse outro slide nós temos outro representante do reino protistas, que são as algas, né, que são microalgas. Nessa imagem nós vemos algumas microalgas. Aqui, já nesse outro slide, nós temos a imagem de um protista, também é uma alga, só que essa alga aqui, ela é macroalgas, ou seja, ela é chamada assim de macroalga, porque é um protista que você consegue ver a olho nu, né? Já a do slide anterior, ela é microalgas porque você não consegue ver a olho nu, você precisa de um microscópio para visualizar. E nessa aí, que a gente está vendo na imagem, ela é uma macroalga porque você vê ela a olho nu. Falando agora sobre o reino fungi. O reino fungi é um reino que são formados por organismos heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, que não conseguem produzir seu próprio alimento, ele precisa de outro organismo para se alimentar. São pluricelulares, ou seja, eles possuem muitas células. Algumas espécies, exceções de algumas espécies que podem ser unicelulares, ou seja, que podem apresentar uma única célula. O reino fungi é um reino em que os seus representantes eles são do tipo de célula eucarionte, ou seja, eles possuem uma membrana nuclear chamada de carioteca, que separa o material genético do citoplasma. São seres vivos que o seu corpo é formado por filamentos, né? Então, os fungos eles são cheios de filamentos chamados de hifas. E aqui eu tenho, né, a imagem de alguns representantes, né, do reino fungi com um cogumelo. Aí você vê na imagem a foto de um cogumelo que é representante do reino fungi. E aqui você vê também outras imagens de outras espécies, né, de cogumelo. Outros representantes também do reino fungi são os bolores, né? Bolores que você encontra em pão, né? Pão de 2, 3 semanas. Você encontra também esses bolores, né, em uma fruta podre, né? Tem aquela aparência daquela estrutura branca, aquilo ali são bolores, né? E aquela aparência verde que você vê no pão também são bolores, são fungos. Dando continuidade, então, né, vamos falar agora do reino Animalia. Reino Animalia é o reino a qual nós pertencemos. Eu e você pertencemos ao reino Animalia. Nesse reino, os seres vivos, eles são eucariontes, possuem células eucariontes, ou seja, o seu material genético é organizado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Eles são heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, os representantes do reino animal não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. São pluricelulares, por quê? Porque possuem muitas células, né? Eles apresentam uma grande variedade de filos, né? Esses filos, hoje nós conhecemos como dois grandes grupos, que é o grupo dos invertebrados e dos vertebrados. A diferença desses dois grandes grupos de animais
é que os invertebrados, eles não possuem a vértebra, né, a coluna vertebral. Já os vertebrados, eles são animais que possuem a coluna vertebral, né? E atualmente eles são denominados de cordados, ou seja, que se adaptam muito bem a diversos ambientes do planeta Terra. Então, aonde você for, seja no céu, seja na terra, você ou na água também, você vai encontrar animais, né, representantes desse reino. É um reino muito grande e uma das características que marca esse reino é que esses seres vivos que pertencem ao reino animal, eles conseguem se locomover. Aí aqui eu tenho mais um representante, né, do reino animal, você vê o gafanhoto, que é representante do reino animal. Na próxima imagem você também tem um representante do reino animal, que é uma medusa. Aqui você vê outro representante do reino animal, que é um anfíbio. E aqui mais um representante do reino animalia, que é o mico-leão dourado, né? São animais representantes do reino animal. Agora falando um pouquinho sobre o reino plantae. O reino plantae é um reino em que eu tenho representantes que têm células eucariontes, ou seja, né, como já falei, são seres vivos que possuem uma membrana nuclear, que é a carioteca, são pluricelulares, porque possuem muitas células, são seres autotróficos, ou seja, autotróficos, por quê? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Os representantes desse reino plantae apresentam pigmentos fotossintetizantes, como, por exemplo, a clorofila. Suas células apresentam parede celular de celulose, que as tornam mais resistentes. São representadas pelos vegetais inferiores e superiores, como, por exemplo, os musgos, as samambaias, os pinheiros, o pau-brasil e entre outras plantas, né? Então, tudo quanto é planta que você imaginar pertence ao reino plantae. Uma característica bem interessante desse reino é que seus representantes, por possuírem, né, a clorofila, realizam um processo chamado de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese é importante para as plantas, por quê? Porque é através desse processo que elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? E através desse processo de fotossíntese que as plantas realizam, conseguimos também um grande aliado para a atmosfera, que é o oxigênio. Então, todas as vezes que uma plantinha está fazendo fotossíntese, ela está produzindo não só a glicose, que é o alimento para ela, mas também está produzindo o gás oxigênio para a nossa respiração. Aí eu tenho a imagem, né, de um representante do reino plantae, que é a planta carnívora, né, que é a única planta que não em si não faz, né, a questão da fotossíntese. Ela é carnívora mesmo, ela come seres vivos. Aqui eu tenho outro representante do reino plantae, que é um lírio, né, inclusive é muito lindo. E tem também uma plantinha aquática, né, que também faz parte do reino plantae. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão de hoje, né? Nós revisamos esse assunto. A professora agora vai estar mostrando para vocês a atividade que vocês irão fazer. É uma atividadezinha só para a gente verificar o nosso nível de aprendizagem, né, na nossa aula de hoje. Vocês vão estar copiando as questões, né, para o caderno junto. Antes de tudo, façam um cabeçalho bem bonitinho e copiem as questões para o seu caderno para poder você responder. A professora vai estar mostrando agora para vocês a atividade de hoje, que vocês irão realizar no caderno de ciências. Meus amores, aí está. Essa é a atividade de vocês, tá? Você vai estar copiando o cabeçalho bem bonitinho,
né? Colocar o nome do seu professor, da sua diretora, seu nome, sua série, turma e turma. E a data de hoje. Aí logo em seguida você vai copiar essas 10 questões para o seu caderninho, né? Seu caderno de ciências. Lembrando que a professora colocou aqui entre parênteses a quantidade de linhas que você vai ter que pular, né? Então você copia bem bonitinho, em seguida você responde, tá bom? Assim que você terminar de fazer seu exercício, você entra em contato com a professora pelo privado para que eu possa estar lhe auxiliando, tá bom? Agora a professora falando, né, se direcionando aos meus alunos da educação inclusiva. Essa aqui é a atividade dos alunos da educação inclusiva, ok? Então, meus amores, vocês irão responder essa atividade, irão completar aqui o cabeçalho bem bonitinho. Em seguida, na primeira questão, você vai pintar cada reino conforme a legenda que a professora colocou aí. Você vai pintar de verde o que for planta, você vai pintar de vermelho o que for o reino animal, de azul você vai pintar o que for algas, né? Seja que pertence ao reino protista, você vai pintar de amarelo o que for fungo, né, que pertence ao reino fungo, e você vai pintar de lilás, né, ou de roxo, aquilo que for bactéria. Na segunda questão, diz bem assim, a ilustração mostra o representante de cada um dos 5 reinos, dos seres vivos. Escreva o nome desses representantes. Então, aqui na imagem você tem o nome dos 5 reinos. Aqui ao lado, você vai colocar o nome de um representante de cada reino. Na terceira questão, diz bem assim, de acordo com a classificação dos seres vivos, que são em 5 reinos, os organismos procariontes estão classificados em qual deles? Aí você vai marcar. Será que é o reino Monera? Será que é no reino Protista? Será que é no reino Fungi? Ou no reino Plantae? Aonde será que estão os procariontes? Que a professora falou na videoaula, né? Na quarta questão, responda. Você vai responder essas 2 perguntinhas, né? Por que os fungos não pertencem ao reino Plantae e qual a importância dos fungos para as cadeias alimentares? Na quinta questão, diz assim, relacione corretamente as 2 colunas abaixo. Então, você vai relacionar essa primeira coluna aqui com a segunda que está embaixo. Você vai ler, número 1, animais, leia cada uma das frases. Aquela frase que estiver falando sobre o reino animal, você coloca 1. Depois, a que estiver falando sobre o reino vegetal, você coloca 2. Aquela que estiver falando sobre os protistas, você coloca 3. A frase que estiver falando sobre bactérias, você coloca 5. E a que estiver falando sobre fungo, você coloca 4. Certo, queridos? Essas foram as atividades de hoje. Meus amores, a professora adorou estar com vocês em mais esse momento, né, de estudos. Eu espero que eu tenha procurado ser o mais clara possível. Se vocês precisarem de alguma ajuda, entrem em contato com a professora. Vocês sabem que vocês vão ter um momento para tirar suas dúvidas. Aquilo que não ficou claro, você pode estar procurando a professora no privado, que a professora vai estar fazendo de tudo para esclarecer todas as dúvidas dos senhores, tá bom? Então, façam a atividade, copiem no caderno, respondam e mandem para mim, tá? Uma foto para que a professora vá verificando aquilo que você conseguiu fazer. E aquilo que você não conseguir, você pergunte à professora. Eu estou aqui para auxiliar os senhores. E estou muito feliz que a gente esteja aqui mais uma vez reunidos, né? Não esmoreçam, estudem. Como eu falei para vocês no início da aula, tenham fé que vai dar tudo certo. E bons estudos para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que a professora está aqui
para auxiliar vocês em qualquer dúvida, tá bom? Boa tarefa!